Olá, pessoal do quarto ano! Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para a aula de número 17, a continuidade da nossa aula passada. Que é as medidas de tempo. Medidas de tempo ainda. Vamos lá? Então, já pegando o seu material já habitual da aula, seu caderno, seu lápis, borracha e, para a nossa atividade de hoje, olhem lá na tela, uma folha de papel colorido. Se por acaso você não tiver, pode ser o branco e aí você pinta com lápis depois, de cor, né? A tesoura, uma régua, um clipezinho de papel e o nosso relógio de sol, aquele que nós construímos, que vocês começaram a construir na aula passada. Se não tiver o clipe de papel, talvez até melhor, sabe aqueles lacrezinhos que vem na embalagem de pão, né? Pão, geralmente, né? Tem algumas embalagens que a gente compra que vem um lacrezinho assim, que a gente... É um araminho. Um araminho. Uma espécie de um araminho. Qualquer coisa assim já vai dar certo, tá bom? Um tempinho lá pra vocês. Até já! Prontos para começar? Vamos lá! Então, na aula passada, lemos o livro do tempo, vimos que o tempo não para, trabalhamos um pouquinho com as medidas, com os registros da passagem do tempo ali no calendário. E no finalzinho da aula, ficou para vocês a atividade de construir o relógio de sol. Isso. Né, professora? A gente começou a construir aqui, Isso. Né? Começamos, furamos ali o centro. Colocamos o canudinho e escrevemos, começamos ali o ponto de partida, era escrever o 12, né? Das 12 horas. A partir daí vocês iam acompanhando a posição em que a sombra estava na embalagem e fazendo as marcações. Isso? Bem, nós já vamos continuar com esse material. Tenho ele aí em mãos. Mas antes, precisamos só dar uma relembrada ainda naquelas outras medidas de tempo. Olha lá na tela. Vamos ver, qual será que era a medida de tempo maior? A maior organização do tempo ali dentre aquelas? É o século, né? É o século, olha lá. Depois do século, quem vem? Qual a segunda maior será daquelas que estão ali? É a década. Isso. Depois. Vamos lá. Opa, apareceu o ano primeiro. Não tinha enxergado o ano? Tinha um ano ali escondidinho. Esqueci depois de falar o ano. O semestre. O trimestre. E a semana. A semana. Essa é a organização maior, ali, né? Isso, tem outras ali entre, mas das que estão na tela, são essas, né? Em ordem. E aí tem as menores, a divisão do dia, da hora, né? As horas do dia, os minutos que compõem as horas e os segundos. Os segundos, e é nessas menores que vamos trabalhar hoje. Certo? Só para dar uma relembrada, então, o século que foi o primeiro tem 100 anos. 100 anos. Uma década, 10 anos. Um ano, 12 meses ou 365 dias. Um semestre, 6 meses. Um trimestre, 3 meses. Uma semana, 7 dias. Um dia.
24 horas. Olha, quanta relação legal e super usual no nosso dia a dia. Mas hoje, então, vamos focar nas divisões aí, no fracionamento do tempo do dia, tá? Nas horas e minutos. O tempo dá para contar. É só pegar um relógio e olhar. Então, vamos trabalhar com o nosso relógio? Bem, vejam que depois de passar dessa etapa aí, de se basear unicamente pela natureza para registrar a passagem do tempo, o homem começou a construir alguns instrumentos, aperfeiçoá-los, né? E que estão na tela alguns instrumentos como o relógio de sol, a ampulheta, vimos um modelinho diferente na outra aula, o relógio de ponteiros, também chamado de relógio analógico, e o relógio digital, que hoje é o mais usado, né? Inclusive no celular. Olha lá na tela os relógios, os mais utilizados, o analógico e o digital. Fazendo a referência à correspondência de um para o outro, veja que o primeiro ali, o 12, que aparece no relógio digital, o primeiro número que aparece nele é a hora, né? A hora. O equivalente a isso lá no relógio de ponteiros, no relógio analógico, é o ponteirinho mais curto. Ponteiro menor, né? O menorzinho. Em seguida, vem os minutos, né? Os minutos, que corresponde aos minutos ali no relógio digital, tá ligado com o ponteiro maior no analógico, que é o ponteiro dos minutos. Isso. E por fim, os segundos, né? Os segundos. Olha lá no último número, fica pequenininho lá no digital. Por vezes nem aparece, né? Em algumas configurações do celular não vai aparecer, né? Só aparece a hora e minuto. Isso. E o correspondente a ele, lá no relógio de ponteiros, é aquele bem fininho. É o ponteirinho dos segundos. Isso mesmo. Bem, peguem aí o relógio de sol de vocês. Eu vou pegar o nosso aqui, né? Vamos pegar o nosso para mostrar? A gente tinha iniciado na aula passada. Se vocês foram acompanhando a sombra dele de hora em hora e marcando no seu material aonde que estava essa sombra, né? Vocês podem ter chegado até aqui, ó. No máximo até 6 horas. Por quê? Porque daí ficou noite. Aí ficou noite. Se começaram meio-dia, né? Depois ficou noite. Não tinha como ver a sombra à noite. E essa é uma limitação do relógio de sol. Até por esse motivo, continuamos aprimorando aí e foram desenvolvidos os outros relógios. Outros tipos de relógios, né? O que nós vamos fazer agora, professora? Nós vamos continuar, né? Vamos terminar de preencher esse relógio aqui. Vamos terminar para a gente poder utilizá-lo. Para a gente poder utilizá-lo, né? Independente de sol. Então, para isso, a gente vai ter que continuar preenchendo, certo? Então, como nós estamos com esta embalagem aqui, então eu vou tirar aqui o canudo para que a gente possa continuar o preenchimento dele. Um outro detalhe é quando a gente vai preencher aqui, é observar, olha só. Então, elas estão na mesma linha, né? O 12 e o 6. Então, o 3, se eu colocar a régua aqui, deixando na mesma posição, olha só. Eu vou ter do outro lado aqui do 3, eu vou ter o 9. Vou continuar completando, né? Isso. Se eu movimentar a régua aqui, então vamos colocar aqui o número 9. Vamos aproximar aqui a tela? Então, nós tínhamos aqui o preenchimento, né, do 12, depois o 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, agora a gente vai preencher esse outro lado. Certo. Então, utilizando a régua, né? O pessoal lá em casa pode pegar o seu relógio. Isso. Nós vamos utilizar a régua aqui, ó, para que fique na mesma direção. Depois do 6 vai vir o número 7, né? Então, eu vou colocar ele na mesma direção aqui, olha, do número 1 a minha régua. Então, aqui é meu ponto de número 7. Opa, minha caneta. Falhou a caneta. Tá ruim, vamos pegar outra caneta aqui. Então, aqui nós temos o 7. Ok. E aí, nós vamos continuar. Depois, nós vamos pro 2 para fazer o 8. Faz uma reta que vá do 2, passe pelo centro, né, passa pelo centro, sempre tomando esse cuidado, né? Se não passar pelo centro, o número vai ficar na posição errada, né? Então, aqui vai ser o 8. Ok. Virando minha régua aqui novamente, olha, tô bem na linha do 3 agora.
né? Por assim, para o nosso coleguinha enxergar, olha. Aqui é o número 3. 3 passa pelo centro e já Então vai ser achar o número a posição do número 9, né? 9, que é o próximo. 9. Mesma coisa a gente faz aqui com o número 4, olha, passando pelo centro, tá na direção do número 4. Faço a marcação aqui. E agora eu tenho o número 10. Vou fazer a mesma coisa aqui com o número 5, até pra gente fechar o nosso relógio, que ainda tá faltando uma marcação, olha. Passando pelo centro, colocando aqui na direção do número 5, ó. Então, nós vamos ter aqui a posição do número 11, né? Que era o que estava faltando. Então, nós terminamos de preencher o nosso relógio, né? Toda a volta do relógio. E ele está, nesse momento, ele está assim, né? Com o canudinho onde o nosso coleguinha de casa foi fazendo a marcação dos números de acordo com a sombra do canudo, né? Então, só pode ser utilizado no dia de sol, né? Sim. A gente não pode esquecer. Nós fizemos isso também. E aí trouxemos o nosso reloginho pronto aqui. A gente fez uma decoração, colocamos alguns números aqui com canetinha, coloridos, né? Depois você pode também enfeitar e dar o seu toque no relógio, né? Vamos usar esse daqui. Vamos usar esse. O nosso que já está prontinho. Então, vamos lá. Bem, vamos transformá-lo em um relógio analógico. Com o posicionamento do canudo aqui, a gente conseguia fazer essa leitura ao longo do dia. Isso. No período, unicamente no período de sol. Mas o que a gente habitualmente usa, o relógio, é o relógio de ponteiros, que foi criado na sequência desse, para que você não dependa do sol. Então, a gente teria que tirar, então, aqui, né? Vamos tirar o canudo. E já vamos construir os nossos ponteiros. Tá? Então, vocês vão pegar aquele papel colorido, ou o papel que vocês tiverem, e depois vocês podem pintar, passar uma canetinha. E o primeiro passo, vejam lá na tela, é a construção de 2 ponteiros em tamanhos diferentes. Lembra que o ponteiro da hora é o ponteiro menor, é o mais curtinho, né? O dos minutos é o maior, dos segundos não vamos construir. Não, só vamos usar hora e minuto. Hora e minuto hoje. Tá? Então, vamos desenhar e recortar 2 ponteiros de tamanhos diferentes num papel colorido. Como que a gente fez aqui, professora? Aqui nós já recortamos, Nós já recortamos. Nós temos aqui, né, os 2 ponteiros, né? O maior. Vamos mostrar ali pertinho para eles? Será que eles conseguem perceber? Ver? Então, a gente tem aqui os 2 ponteiros, né? O da hora, que é o ponteiro menor, e o dos minutos, que é o ponteiro maior. Então, esses ponteiros nós vamos colocar aqui nesse relógio. Da cor que vocês quiserem. Isso. Nós fizemos aqui da cor preta, né? Mas pode usar da cor que você quiser. Aí foi pedido também um clipe de papel ou um pedacinho de arame. O que nós vamos fazer com esse clipe? Então, o clipe nós temos que abrir todo ele. Como vocês estão vendo lá na tela, ele é todo fechadinho. Então, a gente abriu, esticou ele e daí a gente dobrou. Deixando ele assim, ó, num formato de T. Só que ele é um pouco difícil, né, de manusear o clipe, porque ele é um pouco duro, né, uma peça dura, Se tiver um outro material que substitua, pode utilizar, Se tiver, né, o araminho que a professora Ana falou lá, esse aqui é até um arame de pacote de pão, né, então o que a gente faz? Então vamos trabalhar com ele? Vamos focar a imagem? Bom, então está aqui os ponteiros que a gente vai utilizar e o clipe que a professora pediu no início da aula. Então, nós vamos utilizar aqui esse araminho do pacote de pão. Então, Quem não tiver, pode abrir um clipe de papel e deixá-lo nesse formato. Deixá-lo nesse formato. Então, a gente vai fechar, olha, esse araminho do pacote de pão é bem fácil de trabalhar, ó. Junta as 2 pontinhas aqui, tá? E aperta aqui. Deixa uma distância, né, uns 2 centímetros pelo menos, porque depois eu vou ter que dobrar ele novamente. Então, ficou nesse formato aqui, ó. Juntei, então eu tenho essa parte aqui, eu vou abrir ela, ó. Porque a gente vai formar aqui uma espécie da letra T, né? A gente vai fazer algo parecido com a letra T. Pra quê? Porque essa parte aqui vai ficar aqui em cima do relógio, essa aqui.
Então, é para ela segurar os ponteiros, certo? Se é para segurar os ponteiros, então já tem que encaixá-los aí, Já né? tem que encaixá-los aqui. Então, eu já vou passar aqui, ó, os ponteiros. Eu tenho os 2 ponteiros aqui, então vou passar. Faz um furinho ali, com cuidado, né? Na pontinha de cada um dos ponteiros. Então, vai passar o aramezinho, ou o clipe. O arame é um clipe, né? Eu vou furar aqui mais um pouquinho com o lápis, porque ficou pequeno o furinho que eu fiz, né? Então, eu não consigo passar aqui, ó. Então, eu vou passar as duas pontinhas, né? Trago ele até aqui o final. Mais um ponteirinho. Né? Então, aqui eu coloquei o primeiro ponteiro, que é o da hora, certo? E agora eu vou fazer a mesma coisa com o segundo ponteiro. Também vou aumentar aqui, vou fazer o furinho aqui no final do ponteiro, para poder passar o meu araminho aqui, ó. Tá? Então, nós temos ele aqui. A gente vai passando aqui pelo buraquinho que a gente fez. Fechando, então, aqui, olha. Colocamos os 2 ponteiros. Vai encaixar essas duas pontinhas na caixa. Isso. Essas 2 pontinhas eu tenho que passar aqui, né? Então, lembra que tínhamos furado a caixinha? Isso. Até para conseguir colocar o canudinho, né? Então, a gente tem ela assim, né? Agora, eu vou virar minha caixa aqui para vocês olharem aí em casa, ó. Vou virar ela aqui. Aquela parte que a gente passou para baixo... Que eram 2 pontinhas. Se eu estiver com uma caixa ou qualquer outro, se eu tiver recortado no próprio papelão, é o mesmo procedimento. Eu viro e aperto aqui, abro bem essas 2 pontinhas dele aqui. Porque aí os ponteiros não saem, Isso, né? e a gente volta a ter aqui, então, o olha nosso lá relógio. que bonitinho que ele tá. Então, está com 2 ponteiros que estão presos, mas não fixos. Isso. A gente consegue, movimentar eles, né? E isso acontece tanto aqui nessa embalagem que a gente tá usando, como em qualquer outro material, né? Que o nosso estudante vem utilizar em casa. Olhem lá no slide, então. Já fizemos cada um desses procedimentos. Desdobrar o clipe, dobrá-lo novamente em forma de uma letra T. Furar a ponta inferior dos ponteiros. Né? Furamos a pontinha dos ponteiros e fixá-los no centro do relógio. Fizemos esses 3 passos para conseguir o nosso relógio. Que é o que nós temos aqui, né? Isso. Vamos dar um tempinho, agora nós vamos explorar um pouquinho algumas atividades com esse material. Então vamos dar um tempinho para que você consiga fazer o recorte dos ponteiros e fixá-lo no centro do relógio.
Deu certinho lá? Então, nós temos o ponteiro dos minutos, que é o maior, e o ponteiro das horas, o menor. Aqui nesse nosso modelinho, não temos o ponteiro dos segundos, né, professora? Isso, não temos, não fizemos o ponteiro dos segundos. Mas, bom, sabemos que cada vez que o ponteiro dos segundos dá uma volta completa, né? Isso representa 60 segundos, equivale a 60 segundos. O que acontece com o ponteiro dos minutos? Ele movimenta 1 minuto. 1 minutinho. Né? Os minutos são marcações menores que não estão aqui. Que estão aqui, que ficam entre os números, né? São os intervalos menores, né? São os intervalos. Esses números que nós registramos aqui equivalem às horas. Lembra que você marcou ao meio-dia? A 1h você foi lá e marcou às 2h da tarde esse aqui, né? Então equivale às horas. E cada vez que o ponteiro dos minutos dá uma volta completa no relógio, o que acontece com o ponteiro das horas? Ele avança 1 hora. Avança 1 hora. Então, se antes ele estava às 11 horas, às 11 horas, ele vai caminhando até chegar às 12. Isso, e conforme o ponteiro do minuto vai caminhando, o da hora também ele vai se deslocando um pouquinho, também, né? Vai deslocando. Porque ao final da volta, ele chega na próxima hora. Avançar naquele intervalo também. Isso aí. Agora, pra gente refletir, olhem lá na tela. Romeu e Julieta combinaram de se encontrar em frente à igreja matriz às 8 horas, mas esqueceram-se de dizer se era pela manhã ou à noite. Os dois estiveram no local na hora combinada, mas não se encontraram. O que pode ter acontecido? Que dó, hein? Romeu e Julieta sempre enrolados aí nas tragédias. Mas se a gente pensar nessa situação, problema, analisando o nosso relógio, vamos colocar ele aqui na posição? Das 8 horas? Das 8 horas, então eu vou colocar aqui na mesa, só para eu movimentar, mas eu já mostro para vocês como que ficou. Ponteiro das horas, olha só. Indicando 8? 8 horas. Dos minutos, retinho lá no 12. Ok. Tá. Então, quando o relógio estava nessa posição, os dois... Era horário de se encontrar. Mas será que eles estavam olhando neste relógio ou no relógio digital? Pois é, porque vocês lembram quantas horas tem no dia? São 24. 24 horas. E aqui aqui no relógio a gente só tem marcados do 1 ao 12. Então pode ser que um tenha... Eu acho que eles não conseguiram se encontrar por causa disso. Um olhou 8 horas aqui, né? 8 horas da manhã. E o outro entendeu 8 horas da noite. Vejo que quando a gente trabalha com relógio analógico, ele representa aqui metade do dia. Então eu digo que se fosse ali à tarde, 1h da tarde, 2, 3, 4, 5, 6 da tarde. Aqui todo o período da noite. E depois volta a 1, 2, 3, 4, 5 horas da manhã. Não é? Então ele passa 2 vezes, o ponteiro das horas tem que dar 2 voltas completas para que totalize as 24 horas. Porém, nós temos o hábito, né, já que só tem 12 marcações, de falar 7 horas da noite, 8 horas da noite, mas de fato... pelo correto... Nós sabemos que a parte da tarde, depois do meio-dia, é 13 horas, 14 horas, 15 horas. Então, nesse raciocínio, o horário, se fosse à noite, para o encontro das 8... Seria 20 horas, Seria 20 horas, né? Então, ou é 8 da manhã, ou é às 20 horas. 20 horas. Ou se eu quiser falar 8, tem que falar que é noite. Mas tem que dizer que é noite, né? Porque senão... Então, eles devem ter se atrapalhado. Acontece aí, né? essa mesma confusão que aconteceu com o Romeu e Julieta. Judiação, né? Não vamos deixar acontecer. Vamos lá. Então, pegue o seu reloginho e vamos marcar 2 horários aí. E aí, cada um vai ter uma resposta, né? Que é uma resposta pessoal. Normalmente, a que horas você sai de casa para ir à escola? Tá com saudade da escola, né? Todos nós estamos. Mas, normalmente, voltando-se aí dessa situação toda que estamos passando, qual é o seu horário comum de rotina de sair de casa para ir à escola? Aí você vai marcar aí nesse reloginho, vai desenhar o reloginho,
Ou você já tem. Já tem pode no usar próprio material, né? E aí você marca, né? Então, Isso. não dá pra gente falar de um horário único, porque as Não escolas tinham alguns horários diferenciados. Vamos marcar, por exemplo... Uma era às 7h30. Vamos marcar... Como é que às 8. seria às 7? Às 8 horas seria como está aqui, né? Está aqui. E se a pessoa saísse de casa às 7h30? Como é que ficaria o relógio? Então, nós teríamos que movimentar aqui o ponteiro, né? Vamos movimentar ele no sentido horário, que é o sentido correto do relógio? Então, ele deu toda essa volta aqui, né? Olha. E Reloginho das horas. 7h30. Mas o que é meia? O meia são 30 minutos. 30 minutos, é meia hora, né? Então, uma hora fechada, meia hora seria Agora aqui. veja, imagine que às 7 horas os ponteiros estivessem nessa posição. Isso. O ponteiro das horas exatamente. Sobre o 7. O ponteiro dos minutos exatamente sobre o 12. Aí ele já vai ter caminhado metade da hora. Segure lá para nós, por favor. O ponteiro dos minutos já caminhou meia hora, 7h30. Nessa meia hora, o ponteiro das horas... 7 se movimentou também. Se movimentou até a metade do caminho. Até a metade, mais ou menos. Entre os 7 e o 8. Isso. Mais ou menos aqui, né? Ok. E às 7h30 seria isso aqui. Seria mais ou menos isso. Né? Claro, temos nossos erros de Sim. precisão quando manipulamos os materiais. Né? Agora, pode marcar que horas você vai dormir lá no relógio. E aí, dá para ir marcando ao longo do dia, né, professora, para você ir exercitando, usando esse material. Que horas você vai dormir? Que horas você vai dormir, professora? Eu vou dormir geralmente às 23 horas. 23 horas. 23 horas. Que são 11 horas da noite. Né? Meu relógio estaria aqui, né? 11 horas o ponteiro menor aqui, no 11. E o maior... E o ponteiro dos minutos... Opa, fugindo. Aí. 11 horas. Seja da manhã, seja da noite. No relógio de ponteiros, a posição isso. é a mesma, né? Seria 23 horas, né? Caiu. Meu relógio caiu. Aí seria aqui, 23 horas. Usa esse material para marcar alguns horários, para ir treinando isso, para ir desenvolvendo essa habilidade de leitura de horas no relógio. Isso aí. Joia? Vamos lá. Agora, quem é que lembra da Monstromática? Lembra daquele livro que envolvia tantas questões de matemática que ele está voltando em várias aulas aí, né? Várias citações, né? Vejam lá na tela. Olha lá a capinha do livro para recordar. E um dos problemas desse livro era: acordo às 7h15, 7 horas e 15 minutos. Levo 10 minutos para me vestir. 15 minutos para tomar o café da manhã e 1 minuto para escovar os dentes. De repente, isso vira um problema. Se meu ônibus escolar passa às 8 horas, estarei pronta a tempo? Esse livro foi muito legal, né? Esse foi bem bacana. Ele traz várias situações, né, que a gente vai trabalhar ainda em outras aulas também. Ainda em outras, sempre tem situações aí que pode voltar esse livro. Vamos ver como é que ficaria o relógio acompanhando essa sequência de eventos ali que ela tem que fazer, desde o momento em que ela acorda até os intervalos de tempo que ela utiliza para cada atividade. Isso. E tentar responder. Será que ela vai ficar pronta a tempo? Olha lá na tela. Ela acordou às 7h15. Vejam lá como é que estaria o relógio às 7 horas e 15 minutos. O ponteiro das horas já saiu do 7 e está aos poucos se encaminhando para o 8, para a marcação das 8 horas. Enquanto isso, o ponteiro dos minutos vai dando as suas voltas, né? A cada 60 segundos, ele caminha mais 1 minuto. Né? 1 minuto são aquelas marcações dos intervalos que vamos explorar em outra aula. Bem, depois ela levou mais 10 minutos para se vestir. Veja como vão estar os ponteiros do relógio. Sim, ela levantou às 7h15, né? Ela acordou. 7h15. Então, mais 10 minutos. Vai estar já 7h25, 25. Né? Então, mais 15 minutos para tomar café. 7h25. 25 minutos mais 15 minutos.
Então, vai para 7h30 mais 5, 7h35 mais 5, 7h40. 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 E por fim, escovou os dentes, claro. Mais um minutinho. Um minutinho para escovar os dentes. Já estava em 7h40. 7h41. 7h41. Bom, vai estar pronta, portanto? Às 7h41. Ok. E aí, a pergunta era, o ônibus escolar passa às 8. Será que ela vai estar pronta a tempo? Se ela ficou pronta, né? Como a gente observou ali, toda a organização dela, ela está pronta às 7h41. Então, 7h41 ainda tem tempo para ela chegar às 8 horas. Isso. Quanto tempo será? Para chegar às 8 horas, tem que se passar 60 minutos. Já são 7h41. Para formar 41 minutos dessa hora. Isso, já passou 40. Já se passaram 41 minutos das 7 horas. Quanto falta para chegar, para completar os 60 minutos, né? E então ser 8 horas. Faltam 19 minutos. 19 minutos. E então, deu tempo e sobrou. Dá tempo de sobra. Isso aí. E você? Em qual horário é possível ver a matemática na sua casa? Qual horário? Com relação a medidas mesmo do tempo, né? Como a gente está falando aqui, que está tratando nessa aula. Vamos ver alguns probleminhas que podem acontecer aí no nosso dia a dia, no dia a dia de vocês em casa, e que envolve essa leitura de horas. Primeiro, Miguel está assistindo todas as videoaulas que são transmitidas no canal TV Escola Curitiba. Sabendo que as videoaulas de matemática são transmitidas na segunda e na sexta-feira e que cada aula tem duração de 45 minutos, quantas horas por semana Miguel passa assistindo às aulas de matemática? Aqui são algumas observações, né? São 2 aulas que ele assiste na semana. Isso. Né? Cada aula tem 45 minutos. E a pergunta é ao todo, ao né? todo. Quantas horas ele passa assistindo as videoaulas de matemática? Isso, de matemática na semana. Na semana. Então, olhem lá na tela. 45 minutos na segunda. Na segunda e 45 minutos na sexta. Na sexta. Então, isso... Juntando esse tempo... 90 minutos, né? Puxa, mas o relógio só vai até 60. Tem 60 minutos é que formam uma hora. Uma hora. Bom, então desses 90 minutos, 60 deles... É uma hora. É uma hora. Sobraram? Sobraram 30 minutos. 30, que é justamente metade de uma hora, né? Vejam lá. Meia hora, né? Meia hora é como a gente chama. 60 minutos mais 30 minutos equivale a 1 hora mais meia hora. Ou 1h30. 1h30. É o tempo que ele assiste videoaulas de matemática na semana. Isso. Vamos ao segundo problema? Na hora de acordar. O despertador de Maria é programado para tocar às 8 horas todas as manhãs. Hoje ela acordou 20 minutos antes dele tocar. Que horas Maria acordou? Como que nós poderíamos fazer para descobrir que horas que ela acordou? A gente já sabe que ele toca todo dia às 8 horas. Às 8 horas. Às 8 horas. Agora, dessa vez, ela acordou faltando 20 minutos para as 8. Então, se eu tirar 20 minutos aí dessa hora cheia, ainda será 7 horas e quanto? E quanto? Né? Quanto deve ter decorrido para que com mais 20 fechem os 60 minutos? E dê as 8 horas, que seria o horário do relógio que o despertador iria tocar. Se faltam 20 minutos, ela acordou 20 minutos mais cedo, quer dizer que falta 20 minutos para completar. Exatamente, os 60. Os 60 minutos. Portanto, 40. São 7 horas e 40 minutos. Então, no nosso relógio, como que ele ficaria? E aqui, se a gente olhar lá na tela, a gente observa bem essa passagem ali da hora, do 7 para as 8 horas. Saiu já das 7 e está se encaminhando para as 8, quase, né? Chegando ali no 8 já. Muito bem, na hora de acordar, sem dúvida. Ela acordou às 7h40, 7h40. É um momento que a gente vê horas em casa. Mas tem mais na cozinha. Olha lá na tela. A tia Rose adora comer ovo cozido. Ela descobriu
que, conforme o tempo de cozimento, é possível conseguir 3 texturas diferentes de gema. Mais mole, bem firme e um meio termo. Observe. Se ela deixar o ovo cozinhando por 3 minutos, vai ter a gema bem mole. Por 6 minutos, a gema um pouco mais firme, mas ainda cremosa. Por 10 minutos, gema bem firme, totalmente cozida. A tia Rose colocou o ovo para cozinhar às 18h58. Para conseguir sua textura favorita, que é com a gema totalmente cozida, a que horas ela deverá retirar o ovo da panela. Então, gema totalmente cozida, 10 o ovo, minutos. 10 minutos deve ficar lá na água. Se ela colocou às 18h58, que horas deve retirá-lo? Então, 18 são, se fosse no nosso relógio aqui, seriam 6 horas, né? 6 da tarde, né? 6 da tarde, são 18h58. Tá faltando pouquinho Para as 19 para horas. as 19 horas. Às 19 horas fecha quando totalizar Fecha. mais 60 minutos. Isso. Nós Então já estamos faltam 58, 2 minutos, faltam né? 2 minutos. Para chegar às 19 horas. Uhum. Mas para o ovo estar com a gema totalmente cozida, teriam que se passar 10. Já Então, se passaram 2 até as 19 horas. Isso. Ainda faltam 8 minutos. Então seria 19 e 8. Às 19 horas, E 8 E 8 minutos. Olha lá minutos. na tela. esse ovo estaria Totalmente totalmente cozido. cozido, né? Bem firme. Isso. Veja lá na tela. De 18h58. Mais 2 minutos. fechou 19 horas. De 19 horas mais 8 minutos. 19 e 8. Que é o tempo do cozimento do ovo. Cozimento. Lá vem o Miguel de novo. Ainda na cozinha, o Miguel, né? Ainda não cozinha. Então, Miguel estava fazendo cupcakes para esperar sua mãe chegar do trabalho. Mas ele se distraiu e deixou-os queimar. Os cupcakes levam 20 minutos para assar. E sua mãe chega às 17 horas. Então, olha lá. Olha que horas são aqui, ó. Será que Miguel vai ter tempo para assar os cupcakes novamente? A primeira fornada queimou. Já foi embora. Tem que fazer outra novamente. É aquele horário que está marcando ali na tela, ali no relógio, quando ele se dá conta de que está sem os bolinhos, né? São aqueles Estão bolinhos pronto para ainda, receber né? a mãe. A mãe chega às 5 horas. 5 horas. Quantos minutos faltam para as 5 horas? Será que mais 20 minutos para assar mais uma fornada serão suficientes? Na realidade, ele diz ali que para assar o cupcake é 20 minutos. Mas será que ele tem ainda esse tempo antes da mãe chegar? Essa é a pergunta, né? Se são 4h40, então faltam 20 minutos para fechar as 5 Isso. horas. Então, ele tem esse Tem tempo ainda. tempo. São 4h40. Até as 5 horas ele tem exatos 20 minutos. 20 minutos. Não pode perder Não tempo. pode perder tempo. Tem que estar com a massa prontinha já, inclusive, né? E na rotina, no dia a dia? Antes de brincar com seus amigos, o Davi precisa realizar algumas tarefas. Se Davi levantar às 8 horas, a que horas ele poderá brincar? Então nós temos um quadro ali com algumas tarefas do Davi. Para arrumar a cama, 10 minutos. Escovar os dentes, 5 minutos. Assistir videoaula, 45 minutos. E realizar atividade para a professora, mais 30 minutos. Então, essas são o tempo que ele realiza essas tarefas, né? Isso. A partir das 8 horas que a comida acordou. Né? E é só a partir daí que nós vamos conseguir descobrir, né? Isso. Que horas que ele sai brincar. Veja, então, partindo das 8 horas, mais 10 minutos, né? Ele vai levar quanto tempo ao todo para fazer essas atividades? Olha lá, 10 minutos, mais 5 minutos, já são 15 minutos, né? 15 minutos mais 45 minutos. Já fecha uma hora, fecha uma né? hora Que fecha completa. 60, uma hora completa. Uma hora completa mais 30 minutos? Fecha os 90 minutos, que seria uma hora e 30 minutos, ou uma hora e meia, né? Então, se ele começou às 8, ele vai acabar às 9h30, né? 1h30. Olha lá. Aqui a Então, representação na tela, né? De cada uma das atividades. A 1 hora fechada primeiro, mais a meia hora, os 30 minutos para a atividade da professora.
e o até horário as que ele vai 9h30. brincar. 9h30, né? E na programação de TV? Também tem, né, professora? Tem. Então, Cristina e sua família queriam assistir a um filme juntos. Eles viram na programação da TV que o filme começaria às 21 horas. Então, precisariam finalizar as tarefas que restavam em até 1h10. Que horas isso aconteceu? Então, a gente tem informação ali extremamente importantes, né? Sim. 21 horas É o horário que eles querem já estar com as atividades finalizadas. Que começa o filme, né? Às 21 horas. Que eles têm um tempo lá de 1h10 ainda, né? Isso, para fazer as atividades. Fazer essas atividades ou essas tarefas. Então veja que aqui o exercício é diferente, né? Você já sabe o horário final, sabe o intervalo de tempo e quer o horário inicial. É uma volta para trás nesse raciocínio. E a gente pode representar como reta numérica ali também. Também. Olhem lá na tela. 21 horas é o horário final. Antes das 21 horas, portanto, nós temos lá 20 horas, temos 19 horas, né? Se eles passaram 1h10 antes da hora do filme fazendo as atividades, então 1 hora antes do horário do filme seria 20 horas. 20 horas, né? 10 minutos antes do horário do filme, então seria 19h50. Faltando Seria 10 minutos antes das 8, e daí 1 hora completa das 8 às 9 seria 1h10. 1h10. Às 19h50, portanto. Isso aí. Vamos lá. Continuando. E o tempo está passando. E o tempo não para 1 minuto. Você vai fazer agora a sua anotação da aula de hoje. Vai colocar a data, o conteúdo, que ainda é medidas de tempo, e você vai fazer uma relação aí de atividades. Pode só deixar indicado e depois, se quiser, ir marcando o tempo para saber com certeza, né, Agora professora? só pega e anota ali, Só né? anota. Faz o quadro aqui. O que a gente quer saber? Quanto tempo você leva fazendo refeições ao longo do dia? Fazendo sua higiene pessoal, fazendo seus estudos, a tarefa de casa, brincando, dormindo. Você vai colocar quanto tempo você leva fazendo cada uma das atividades e depois somá-las todas, né? Pra gente fazer uma reflexão sobre como a gente investe o nosso tempo no dia a dia. Joia? Um tempinho para vocês anotarem essa tabelinha, porque o tempo de fato vocês vão verificar depois ao longo do dia. Vamos lá. Anotamos lá? Pode anotar outras atividades que você tem aí também, né, professora? Só algumas ideias ali. E deixa registradinho pra gente seguir fazendo nossas reflexões. Joia? Então, era isso. Por hoje ficamos aqui. Tchau, pessoal. Até a Até a próxima. próxima.